Hoje nós vamos usar o texto da tentação de Jesus. Então a gente vai analisar como temos feito, versículo por versículo, e tirar princípios, significados de elementos para aplicar esse conhecimento em sonho. E através do desenvolvimento disso, através do contexto, você vai aprendendo a interpretar os seus sonhos. Satanás levou Jesus para lugares altos. Qual será o significado disso? O que quer dizer essas entrelinhas? Nada está na Bíblia por acaso. O que mais que Satanás fez? Ele também demonstrou o esplendor da terra. Mas qual o significado disso se isso acontecer em sonho? Nós vamos fazer essa aplicação, essa analogia. Nesse espaço é onde a gente conversa sobre a interpretação de sonhos, os elementos e qual o significado disso ou os possíveis significados disso em sonho. Qual a mensagem que Deus está dando para a sua vida? Então eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e se tiver alguma dúvida, faça um comentário. O nosso texto base está em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 a 11. E o primeiro versículo ele vai falar o seguinte: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que isso está nos mostrando? Qual é a implicação disso em sonho nas nossas vidas? Veja que o texto diz que foi o Espírito Santo que o levou até o deserto. O que isso quer dizer? Que Deus, que é soberano, que sabe todas as coisas, ele nos prepara antes que o mal venha sobre as nossas vidas. Eu já sabia que Jesus seria tentado. Então, antes que viesse o problema, ele levou Jesus para se fortalecer, para ele jejuar, para que quando viesse o problema, ele estivesse preparado. Da mesma maneira, também sonho. É assim que Deus nos manda avisos. Quando Deus te manda aviso que algo vem, que algo vai vir sobre a sua vida, que vai vir te afrontar, isso é um sinal em sonho de que você deve se preparar, fortalecer o seu espírito. E isso é muito comum em sonho. A nossa tendência, quando temos sonhos que nos avisam que algo ruim vai passar, é deixar para lá ou não dar a devida importância. Na verdade, se fosse algo fácil, algo superável, não teria por que Deus nos avisar, não é mesmo? Não ignore esses sonhos. Quando então você tem sonhos assim, falando que algo vai vir para se opor a você, é tempo de preparação. Deus sempre vai avisar com antecedência. Deus não vai deixar para a última hora. O que acontece? Se a gente for empurrar com a barriga e deixar para quando o problema estiver acontecendo, para a gente se preparar, a gente vai estar confuso e a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, assim como o Espírito levou Jesus para o deserto, para preparar o Espírito dele, para que ele estivesse na presença de Deus, de forma que quando o mal surgisse, ele estivesse preparado, assim também, quando nós temos um sonho que nos avisa que algo vem, que não é algo agradável, a gente deve considerar que Deus está falando uma coisa séria e que é o amor dele nos protegendo. Que a gente deve buscar se fortalecer em Deus, fortalecer o nosso espírito. Porque quando a gente está no meio do caos, a gente não consegue discernir a voz de Deus. Então, por isso, Deus avisa antes, para a gente se preparar antes. Pense comigo. Jesus, como filho de Deus, ainda que ele fosse 100% homem, ele não tinha pecado, então ele não tinha brechas. Então, por que seria necessário ele se preparar tanto assim? Porque assim como nós, ele passava por medos, por dúvidas, por incertezas, e por isso ele precisava fortalecer o espírito dele. Porque a nossa carne é débil, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela tem insegurança. Então, por isso a gente fortalece o nosso espiritual, para que o nosso espírito esteja preparado, para que no momento da dificuldade a nossa carne possa não prevalecer. Mas antes que você fique apavorado, de cabelo em pé, falando, minha nossa, eu tive um sonho de que vem alguma coisa contra mim. Vem comigo para Êxodo 13, do 17 ao 18. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. O que eu quero então com essa passagem é que você entenda que Deus só nos deixa lutar as batalhas que nós estamos preparados para vencer. Nada de medo. O versículo 2 diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você já assistiu o vídeo que eu explico o significado do número 40? Aqui, para o propósito dessa passagem, eu só vou falar que esse número 40 está significando um processo de aprimoramento. Mas se você quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui no comentário fixo o link do número 40, se você quiser aprender com mais detalhes. Outro detalhe dentro desse versículo é que fome pode apontar a necessidade da leitura da palavra de Deus. No versículo 3,
Satanás vem questionando a capacidade de Jesus, a sua situação e quem ele é diante de Deus. Isso é comum que vem em sonho e muitas vezes a gente vai achar que é um sonho de Deus. Mas Deus jamais vai questionar quem nós somos, porque Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, Ele sabe o nosso potencial e sabe como e para que nos criou. Então, se em sonho aparecer algo questionando ou te desanimando sobre quem você é em Deus, esse sonho não veio de Deus, tá? Mateus 3 então diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Você está vendo? O inimigo querendo questionar quem nós somos ou quem Jesus era perante Deus. Sendo que na passagem, em alguns versículos anteriores, Deus já tinha falado: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Dessa mesma forma, Deus nos ama. Então não deixe que algum sonho venha assolar ou venha tirar essa certeza do seu coração. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estaria aqui Jesus falando das Escrituras? Sem dúvida, as Escrituras, sim, são palavras que saíram da boca de Deus. Mas o que Jesus está falando aqui, que você precisa ficar firme na promessa, naquilo que Deus te mostrou. Eu quero usar como exemplo a vida de José do Egito. Você se lembra que José, antes de ser levado para o Egito como escravo, ele teve um sonho, onde o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos se curvavam diante dele? Todo mundo na sua família entendeu o que aquilo queria dizer, que ele seria um homem importante e que os irmãos ou a família dele teria que se curvar diante dele. Mas depois desse sonho só aconteceu um monte de desgraça. E o que Jesus está querendo falar? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que Deus, através de um sonho, deu uma promessa a José, deu uma visão, fez uma profecia daquilo que viria a acontecer na vida dele, que a sua família sim se curvaria diante dele. Então é isso que é a palavra que sai da boca de Deus e que nos alimenta e que nos deixa vivo. Assim como José teve um processo para que se cumprisse a sua profecia, aquilo que Deus tinha mostrado para ele, Jesus estava apontando que até que se cumpra a vontade plena de Deus na minha vida e eu seja honrado, vai passar um período de tempo. Então não vem querendo me enganar não. Dentro desse contexto é muito importante que se Deus te mostrar uma coisa em sonho que pareça impossível ou não muito provável, que você fique firme. Não olhe, não foque nas circunstâncias, pense que há um processo. E que até mesmo Jesus, como Filho de Deus, passou por muita oposição. Mas, depois do processo de amadurecimento e de preparo, tudo vai se cumprir. Na sequência, versículo 5, olha o que vai acontecer. Então o diabo conduziu a cidade santa, ou seja, Jerusalém, e colocou-o sobre uma parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Essa cidade santa está falando do reinado de Deus, o coração de Deus no lugar, aquilo que Deus determinou. Mas Satanás estava mostrando que naquele momento ele tinha poder, ele tinha domínio sobre essa cidade, ele tinha um reinado. E ele levou Jesus até a parte mais alta, porque isso num contexto de sonho, e no contexto do que está passando aqui, está falando de visibilidade. Veja o que está acontecendo. Dessa maneira, lugares altos em sonho, dentro desse contexto, vai falar de visão, pode ser de visibilidade, mas nesse caso está falando visão, visão panorâmica de tudo que está acontecendo à sua volta. Veja que na sequência, no versículo 6, Satanás está induzindo a Jesus a como que forçar, colocar Deus numa encruzilhada para que Deus venha fazer o sobrenatural. Ali diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Na verdade, Satanás está citando aqui o Salmo 91. Só que o contexto aqui está fora das Escrituras. A gente precisa tomar muito cuidado, porque Satanás está citando as Escrituras, o Salmo 91, que é tão conhecido, só que fora de contexto. Na verdade, Deus faz sim o sobrenatural, mas a hora, o lugar e o momento são determinados por Ele e não por nós. Jesus responde para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui quer dizer que dentro de um contexto para a nossa vida, é essencial que a gente conheça as Escrituras e o contexto em que ela foi escrita, para que a gente não venha viver heresias ou então interpretar o nosso sonho de maneira errônea. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Importante que você saiba, inclusive para analisar o livro de Apocalipse, que colinas, montanhas falam de domínio, falam de reinos. Novamente coloca Jesus no lugar alto, ou seja, dando visibilidade. E está falando de esplendor. Esse esplendor não parece uma coisa positiva? Pois é, mas você sabe que nem tudo que reluz é ouro, né? Você se lembra que Satanás é um anjo de luz? Ou seja, ele vai tentar imitar aquilo que um dia fez parte dele na sua plenitude
e que faz parte do reflexo dele como parte de Deus. Quando ele caiu, ele perdeu essa capacidade da luz, da iluminação. Mas ele vai tentar falsificar isso ou imitar isso de tal forma que pareça que seja de Deus. Mas, como eu já disse, nem tudo que reluz é ouro. Por isso que na hora da interpretação dos sonhos, você precisa muito do contexto para você entender. Luz geralmente vai falar de Deus, mas uma luz que vem do inimigo são trevas. Depois de mostrar a Jesus o seu reinado, o seu domínio, ele tenta seduzir Jesus oferecendo novamente aquilo que ele tinha que estava debaixo do domínio dele. O que Satanás tem a nos oferecer são coisas que representam algo imediato. Na verdade, muitas vezes são tentações naquilo que nós gostaríamos de ter. Mas a vida eterna é uma passagem, uma porta, um caminho estreito. Não se esqueça disso. Eu, particularmente, sobre a tentação de Jesus, não acredito que o ponto fraco de Jesus fosse a fome ou então ter reconhecimento, porque na verdade tudo isso ele já tem com o Pai. O que eu acho, na verdade, que estava nas entrelinhas dessa tentação é que Satanás estava falando para Jesus o seguinte: olha, você vai passar por um momento muito difícil, você vai ser humilhado, vai ser espancado, vai sentir muita dor, vai sentir solidão, vai sofrer. Mas se você ficar comigo, se você se prostrar e me adorar, eu vou aliviar todo esse processo, ou seja, isso não vai acontecer. Na verdade, eu tenho para mim que é isso, na verdade, que era a real tentação de Jesus. Porque qual era o medo de Cristo? Ele, como filho de Deus, ele sabia, ele conhecia a palavra, ele sabia quem era o inimigo. Mas qual era o medo de Jesus que o fez suar gotas de sangue? A ansiedade, a dor pela qual ele passaria para chegar até na cruz, para que vencesse o pecado, para que nós fôssemos salvos. Essa é só uma opinião. No versículo 10, Jesus vai responder assim: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nesse contexto aqui, um sonho, se você estiver com alguém, isso pode querer dizer alguém que não seja uma boa pessoa. Aquilo pode estar te mostrando que você está de acordo, ou que você está debaixo de algo que está te separando de Deus, ou que está fazendo, em vez de adorar a Deus, adorar uma outra pessoa ou uma outra situação. Então tome muito cuidado com esse contexto em sonho. O último versículo desse texto vai falar o seguinte: assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora sim aconteceu o sobrenatural de Deus. Deus escolheu a hora, Deus escolheu o lugar. Então sim, Deus pode e vai fazer o sobrenatural, mas é Ele que decide e não nós. Jesus foi aprovado. Isso em sonho quer dizer o quê? Você vai passar um momento difícil. Então o que isso também quer nos dizer? Na verdade, passar momentos difíceis, passar por tentações, também está falando de subida de nível, de você alcançar um nível superior, uma autoridade maior. Então considere isso quando você estiver tendo um sonho, quando Deus te der um sonho que fala de problemas ou alguma situação desagradável que vai vir sobre a sua vida. Sendo assim, você entendeu que em sonho, se Deus estiver te mostrando que existe um tempo difícil que está por vir, na verdade o que Ele está querendo te fazer é te chamar para a intimidade, para que você se prepare, para que você possa vir superar ou passar esse problema de maneira menos traumática. Eu quero deixar aqui uma passagem para meditação. Está em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que podia o salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Mas você teve um sonho, e o sonho te mostra tempos difíceis? Você sonhou? E daí?